Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Ontem nós tivemos a caminhada de oração. Quem veio? Foi bênção, né? Obrigado por todo mundo que participou. Um dia chuvoso, muita chuva, mas nós estávamos orando, adorando o Senhor e clamando pelo nosso bairro. Eu queria que nós orássemos um pouco, antes de começar, pela nossa equipe que está lá em Águas de Lindóia. Eles já estão vindo, devem estar chegando agora pelo aeroporto de São Paulo, e eles estão de volta do congresso de igreja e células. Os nossos pastores, alguns jovens da igreja, e eles estão retornando. Vamos orar por eles, para Deus estar trazendo eles em segurança? Feche seus olhos, Pai. Te damos graças essa manhã. Pedimos que o Senhor esteja completando a tua obra sobre aquilo que foi realizado nesse final de semana naquele lugar, trazendo os teus filhos debaixo da tua proteção, debaixo da tua segurança, Senhor. Abençoa a volta, que eles voltem cheios do Espírito Santo, trazendo aquilo que nós precisamos, Pai, a direção para a tua igreja, para que possamos viver isso na prática, para que a igreja continue a crescer e expandir para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos por fé e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você, casal, no próximo sábado, 30 de março, às 19h30, nós vamos ter o primeiro encontro de casais aqui na Maranata, tá? Próximo sábado, coloque na sua agenda às 19h30. O tema vai ser assim, alinhando corações. Esse tema ficou massa, né? Foi ideia da minha esposa, alinhando corações. A gente vai falar de coisas práticas do relacionamento, marido e mulher, tá? E é uma programação para casais, só para o casal. Tá bom, irmãos? Você vem mesmo? Tá fraco, mas vem. Acredito. Abra sua Bíblia no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 16. Essa manhã eu queria compartilhar com você algo de Deus. É uma palavra bastante forte, principalmente para nós que somos homens, que fomos chamados por Deus para o exercício do ministério, da família, da igreja do Senhor. 1 Reis, capítulo 16, nós vamos ler do verso 29 ao 33. Quem achou, diga amém. Estou esperando. Quem não achou? 1 Reis, capítulo 16, do verso 29 ao 33. Diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ele cometeu abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel foram antes dele. É isso que a palavra de Deus fala. Uma biografia triste de um homem que teve uma grande oportunidade na vida. O livro de Reis
Ele conta um período da história de Israel que começa na velhice de Davi, no início do reinado de Salomão. Então Davi envelheceu e Deus levantou o filho de Davi, Salomão, para reinar. A palavra de Deus diz que Salomão começou o seu reinado de uma forma maravilhosa. Ele foi para diante de Deus e pediu sabedoria para Deus, para ele lidar com aquele povo, para ele exercer o seu reinado. E a Bíblia diz que Deus deu sabedoria para este homem. Não existiu outro homem na terra mais sábio do que Salomão. Salomão foi muito sábio. Mas a Bíblia, quando conta a história de Salomão, diz que no final da sua vida, devido a muitas alianças que ele fez com outros reis, e ele contraiu matrimônios, trouxe mulheres para morar consigo, a Bíblia diz que essas mulheres influenciaram ele a corromper o seu coração. E o final da vida de Salomão foi um final triste. Um final triste. Salomão é um exemplo de alguém que começa algo bem e termina mal. Mas quando ele ficou bem velhinho, a Bíblia diz que devido a esse pecado, a esse desvio de conduta dele, ele começou a impor sobre o povo um jugo muito pesado. Era muito trabalho, e o povo começou a ficar triste e cansado. E quando Salomão morre, assume o seu filho, Roboão. E quando Roboão assume o reinado, o povo está insatisfeito. E aí Roboão vai consultar aos mais velhos, os senhores, para saber como ele faria para reinar, os anciãos. Ele foi consultar, e veja só, o pai dele tinha consultado a Deus, tinha pedido sabedoria a Deus. O filho foi consultar os anciãos, nada de errado nisso. Os anciãos disseram para ele assim: olha, se você quiser governar bem, seja servo desse povo. Alivia o jugo sobre eles, e você terá um reinado feliz. E Roboão sai dali e vai consultar os seus amigos, aqueles que cresceram junto com eles. E eles dizem assim: olha, o conselho para você é o seguinte: se seu pai foi pesado para eles, você seja mais pesado ainda. E a Bíblia diz que o povo se revoltou. O povo não aguentava mais o jugo. E a partir daí, é dividido Israel entre o reino do sul e o reino do norte. Um homem chamado Jeroboão, filho de Nebate, ele veio do Egito, que ele tinha fugido de Israel, foi para o Egito. Quando ele soube que Salomão morreu, ele voltou. E quando ele chega no meio daquela revolução, daquela insatisfação do povo, então ele toma para si 10 tribos e estabelece um reino, e fica a tribo de Judá, com mais uma parte da tribo de Efraim, fica com Roboão, filho de Salomão. Isso aconteceu por quê? Quando isso aconteceu, quando esse juízo veio, esse juízo de Deus sobre a casa de Salomão, Deus fala assim: olha, eu vou deixar uma tribo com vocês por amor ao meu filho Davi. Ele não tirou totalmente o reino da família, da descendência de Davi, por uma promessa que ele tinha feito ao rei Davi, por amor a Davi. Ele entregou para o seu filho apenas uma tribo. E Jeroboão levou 10 para ele. Ficou dividido o reino entre o reino do norte e o reino do sul. É aquilo que o pastor Afonso falou na semana passada. Um reino dividido, uma casa dividida, por causa do pecado. Os livros de Reis, então, começam a mostrar os dois reinados, o reino do norte e o reino do sul. O livro de Reis, basicamente, é isso. Você vê os reis sendo elevados, os reis caindo, e é sempre a mesma tônica. Reinou fulano de tal, tantos anos assim, fez o que era mal perante o Senhor. Aí ele é deposto, aí entra outro. Sempre a história de Reis vai ser assim.
E Jeroboão, filho de Nebate, aconteceu algo interessante, que ele, como ele saiu de Jerusalém, como ele saiu do território do templo com as 10 tribos, ele ficou pensando, se esse povo for adorar a Deus no templo, Roboão vai ganhar o coração deles. E aí ele resolve fazer no seu território um bezerro de ouro, e diz, olha, esse aqui vai ser o Deus de vocês. E o povo começa a praticar a idolatria. Então Jeroboão, filho de Nebate, é um exemplo de um péssimo reinado. Ele fica sendo o exemplo, durante todo o livro de Reis, você fica vendo o exemplo dele. Mas quando chega no 8º rei de Israel, que é exatamente Acabe, é aquela leitura que a gente leu no início, ele começa a falar sobre o reinado desse homem. E ele diz que ele começou a reinar no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Aí ele diz, fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, ele superou o que havia de pior até naquele momento. Mas por quê? Aí a Bíblia começa a explicar. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, aquele que praticou idolatria, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então os problemas deles começam na escolha da sua esposa. Por quê? Porque havia uma determinação de Deus para que o povo não se misturasse com outros povos. Embora a gente veja no Antigo Testamento muitos casamentos mistos, muita poligamia, mas isso não era a vontade de Deus. O propósito de Deus era que um homem se casasse com uma esposa, com uma mulher. E que essa mulher fosse a mulher do seu povo, uma israelense, uma judia. Era esse o propósito. Então, o primeiro princípio que Acabe quebra é na hora da escolha da sua esposa. Aqui ele quebra um princípio estabelecido por Deus. Então, estava bem claro na lei do Senhor, se ele, porventura, se importasse ou desse valor. Josué, capítulo 23, verso 12 e 13, diz assim, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço de rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Isso é uma recomendação de Deus, que está escrito no livro de Josué. O povo estava entrando na terra prometida, e ele diz, olha, vai ter um povo lá. Vai ficar de forma estratégica lá. Mas vocês não se misturem com esse povo. Se vocês se misturarem com esse povo, aí isso vai ser um laço para vocês. É aquilo que a gente chama de jugo desigual. Já no Novo Testamento, Paulo alerta em 2 Coríntios 6, 14 e 15, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? É uma advertência que muitas vezes a gente não ouve muito bem nos nossos dias. A gente, às vezes, releva ou diz assim, isso é muito relativo. Isso foi para aquele tempo, não é para esses dias. Né? E alguns dizem até assim, olha, eu tenho uma missão de Deus. Eu vou ganhar esse indivíduo para Deus. Eu vou pescar lá no mundo ele, trazer, porque Deus me disse que eu vou ganhar ele para Deus. Irmão, isso é engano. Um filho de Deus deve se casar ou escolher para sua esposa, para ser sua esposa, uma mulher de Deus, uma filha de Deus. Amém?
Isso aqui, o que Acabe fez, equivale mais ou menos nos dias de hoje, um crente cheio do Espírito Santo, tomar como esposa uma filha de um terreiro, de um pai de santo. É mais ou menos isso. Então, qual é a comunhão que vai haver? Trevas com luz, ele fala aqui. Justiça e iniquidade. Luz, trevas, que harmonia, que união. Não pode haver. Então, esse foi o primeiro problema de Acabe. Foi na hora de escolher a mulher para ser a sua esposa. Ele, como sendo um homem de Deus, ele fez uma escolha errada. Quem namora um descrente, namora também com seus pecados, com os vícios, com seus problemas morais. Não dá para separar. Alguns casamentos, eles se tornam cemitério de ministérios, de chamados, por não compreender esse princípio. Queridos, o seu amor por Deus precisa estar acima de que qualquer amor humano. O que passar disso é idolatria, e a Bíblia condena. Então, quando, jovens, você for escolher aquele ou aquela que você vai compartilhar o resto da sua vida, segundo o propósito de Deus com ela, você precisa analisar isso. Essa pessoa é apaixonada por Deus? Queima no coração dessa pessoa o amor a Deus? Talvez outra pergunta, no seu coração, queima o amor de Deus, a ponto de você rejeitar uma proposta que aparentemente seja boa, mas por amor a Deus, você entende que não é de Deus e você diz não? É uma escolha que traz um reflexo sobre a vida toda. E nós falamos isso, eu e a minha esposa, como testemunho de algumas pessoas que outrora foram cheios de Deus, cheios da presença de Deus. Eram ativos na igreja, amavam o Senhor, mas casaram-se e sumiram da igreja. O amor acabou. Isso é um problema, porque essa escolha, ela traz um reflexo, não só na vida dos dois, mas na vida dos filhos também. Imagine uma pessoa em julgo desigual, uma filha de Deus, casando com um não filho de Deus, uma criatura de Deus, e tendo filhos. Quais os fundamentos eles vão ensinar para os seus filhos? Um pensa como o pai, um pensa como a mãe. Um parece com o pai, outro com a mãe. Um quer ir para a igreja, o outro para o mundo. Aí, a família se divide. A família se divide. Nós temos um pastor que a gente estava conversando um dia desse, sobre isso, e ele chegou a esse ponto. O casal estava na igreja, um era católico e um era crente. E aí eles tiveram um filho e eles pediram para consagrar o filho ao Senhor, para apresentar no templo. E o pastor, muito sábio, ele disse assim, olha, primeiro eu quero conversar com vocês. Eu quero ter um gabinete. E nesse gabinete ele tratou isso. Ele disse, vem cá, vocês têm que chegar a um consenso. Quais são os fundamentos que vocês vão ensinar para o seu filho? É o baseado na sua esposa ou em você? Porque um vai puxar para um lado e outro para o outro, e não vai chegar a lugar nenhum. E aí eles entenderam que precisavam de um tempo para decidir. Irmão, se você quiser ir para a igreja católica, vá, você é livre, mas estejam os dois juntos. Se vocês decidirem vir para a igreja de crente, a igreja evangélica, venham, mas que sejam vocês dois juntos, para que vocês, em unidade, possam passar as informações e o testemunho para os seus filhos.
Acabe não só praticou idolatria, como também ele patrocinou sobre a influência de Jezabel. A Bíblia diz que ele construiu altares pagãos, verso 32 e 33. Acompanhe lá. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um posto ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor. Logo percebe-se o segundo problema neste casamento. Uma inversão de papéis nessa relação, quebrando um princípio estabelecido por Deus para o casamento. Um princípio bíblico quebrado gera consequências. Não só o casal, mas a geração futura. Deus estabeleceu de forma clara o marido como autoridade delegada de Cristo no casamento. Isso foi Deus que inventou, querido. Foi Deus que criou. Ele estabeleceu dessa forma. O marido como o líder, o marido com autoridade sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. E muitos maridos não têm se posicionado nessa verdade ou se omitido a assumir as suas responsabilidades. Muitas esposas não têm reconhecido a autoridade do marido sobre a sua vida. Vivemos tempos difíceis nessa área. Por quê? Muitas vezes o homem, ele não se posiciona para exercer o papel pelo qual ele foi chamado diante de Deus. Aquilo que o pastor Jean estava falando no início, o sacerdote, aquele que vai conduzir a sua família, o cabeça. Né? Então, quando o homem se omite, cria uma lacuna dentro do casamento. Isso vai gerar problemas dentro do casamento em relação aos filhos, na criação dos filhos, cria todo um desequilíbrio. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Ele estabeleceu o padrão para o casamento. Está escrito lá em Efésios capítulo 5, 22. 22 é o primeiro recado, é as mulheres. As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Este princípio praticado pela esposa, o princípio da submissão, e aqui vale dizer que submissão não significa que ela é menor, que ela é menos importante, não. A submissão bíblica é algo totalmente, não é algo danoso, não é algo que vai te desmerecer ou te diminuir, não. É algo saudável, é uma questão de funções, é uma questão de papéis, só isso. Então, o primeiro recado é para as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Esse princípio sendo praticado é bênção na vida do marido. O marido deseja ser respeitado. Respeitada a sua autoridade, a sua posição, que foi estabelecida pelo próprio Deus. Então, a esposa pode ser bênção na vida do marido quando ela se submete à autoridade do marido por amor a Deus. Querido, nós não estamos pregando isso aqui para a sociedade de hoje, lá fora. Isso aqui é recado para crente, é para homem e mulher temente a Deus. Lá fora as coisas não funcionam assim. Lá fora quem manda é quem ganha mais. Lá fora quem ganha é quem é mais forte nos argumentos. Lá fora há brigas para exercer a função. Mas no padrão de Deus, Ele deixa bem claro, a esposa precisa se submeter ao seu marido, por amor ao Senhor. Mas aí vem a nossa função no 25, Efésios 5, 25. Aí é para nós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o nível que Deus coloca para nós. Amar a nossas esposas. Mas de que forma? Da mesma forma que Jesus amou a sua igreja. O que foi que Jesus fez pela sua igreja? Deu sua vida por ela. Marido, você está disposto a sacrificar a sua vida pela sua esposa?
Existe um homem chamado Emerson, e tem um nome enrolado aqui, que eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele é um psicólogo e ele é um cristão também. Ele escreveu um livro chamado Amor e Respeito. E os psicólogos, eles chegaram à conclusão que a Bíblia já tinha escrito há milhares de anos atrás. A conclusão deles é o seguinte: a esposa, o que mais ela deseja é ser amada. E o marido, o que mais ele deseja é ser respeitado. A Bíblia não diz para a esposa amar o marido. Não. Embora a gente saiba que o amor é fundamental para uma relação. Tanto em relação ao marido como à esposa. Mas a Bíblia deixa claro, bem aqui, que a esposa precisa se submeter ao marido. Ou seja, respeitar. E esses psicólogos, depois de muitos estudos, eles chegaram a essa conclusão. Se eles lessem a Bíblia antes, eles não iam perder esse tempo todo. Mas eles chegaram a essa conclusão, de que o que mais a mulher deseja é ser amada. E eles chegaram também à conclusão que o que mais o homem deseja ser é respeitado. E ele criou uma tese que ele chama de ciclo insano. É quando a mulher e o marido, eles se negam a exercer esse papel. A mulher diz assim: eu não respeito ele porque ele não me ama. E o homem diz assim: eu não a amo porque ela não me respeita. E ele diz que isso é um ciclo insano, que você fica girando em círculos e não vai para lugar nenhum, porque um fica esperando pelo outro. E o casamento no padrão de Deus, o casamento fala de renúncia, o casamento fala de doação. Como todos nós já sabemos, nós não casamos para fazer feliz, nós não casamos para ser felizes, nós casamos para fazer o nosso cônjuge feliz. Então, quando eu penso dessa forma, eu começo a me colocar numa posição em que eu vou dar o primeiro passo. Eu não fico esperando, porque Deus fala com o homem, Deus fala com a mulher. E casamento é construção, casamento é trabalho. Então não adianta eu ficar esperando minha mulher se submeter a mim, se ela não se submete, se eu não amo. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Então, queridos, em nome de Jesus, você que está essa manhã, neste lugar, olhe para dentro de você, onde você tem falhado. Não procure os erros do seu cônjuge, não interessa, deixa que Deus trata isso com ele, mas olha, como eu posso ser um marido melhor? Será que a minha esposa é satisfeita com aquilo que eu sou? Qual é a mensagem que eu estou passando como sacerdote da minha casa, como líder na vida dos meus filhos? Como eu estou exercendo essa autoridade? É com amor? É com graça? A nossa esposa, os nossos filhos, eles enxergam Jesus na nossa vida? Através dos nossos relacionamentos, através do nosso tratamento diário? Porque é isso que vai fluir de nós, queridos. Se nós temos um Deus vivo que está dentro de nós através do Espírito Santo, o que vai fluir de nós são coisas boas. E isso, de alguma forma, vai ser bênção para o nosso cônjuge e para os nossos filhos. O marido e a esposa, eles têm um papel importante na vida dos filhos. Isso é tremendo, queridos. Nós não podemos negligenciar isso. Alguns meses, semanas atrás, a gente estava estudando sobre isso em algum lugar, não sei, mas me veio um entendimento muito claro de que nós, como pais, nós temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos. Eu estou falando nós sabemos que a esposa, a mãe, é super importante, mas a figura paterna é muito importante no desenvolvimento dos nossos filhos. O pai, ele estabelece limites, autoridade, ele envia, ele lança os filhos, é aquilo que o pastor Jean falou no começo, Salmo 127, ele lança
os filhos, ele lança desafios, os filhos. E a mãe ela ama, ela protege, ela ensina noções de respeito, ela faz isso. Então, esses dois papéis, eles trazem um equilíbrio na vida dos filhos. Então, o filho, ele se lança, ele não é um medroso nesse sentido, mas ele se sente amado, porque a mãe ama. O pai, logicamente, também ama, mas isso gera um equilíbrio na vida deles. Então, quando há ausência de um pai, a mãe ama, a mãe protege e muitas vezes estraga. Porque o filho, ele não aprende a ser lançado, ele não aprende a enfrentar desafios, porque esse é o papel do homem. Então, cria-se uma figura frágil. Cria-se uma figura sem consistência, sem resistência emocional, sem resistência espiritual. Nós estamos vivendo nesses dias isso na sociedade, queridos. Infelizmente, para nós, como homens, não é nada bom. Mas hoje existem muitos meninos, homens, meninos, que estão constituindo o casamento. E quando chega em casa, eles, pela ausência do pai, pela ausência da autoridade, do desafio, do entender que a vida é cheia de dificuldades, que não é um mar de rosa e que existem desafios a ser vencido. Ele não passou por essa experiência, ele não foi ensinado, ele aprendeu somente a ser amado. Então, quando ele chega no seu casamento, ele olha para sua esposa e ele vê ali a figura da sua mãe. E ele passa a reproduzir no seu casamento o amor que ele viveu com a sua mãe. Ele necessita mais de uma mãe do que de uma esposa. E essa esposa, em determinado momento, ela entende, porque ela busca o marido, mas ela encontrou um filho. E aí vem as decepções, vem a frustração, sabe? Isso é um problema. Esse lar onde os papéis não são exercidos de forma correta, ou essa mensagem não é passada para os filhos, esse lar, ele cria filhos inseguros. Não é suficiente somente investir na educação para formarmos bons profissionais. É necessário transmitirmos valores espirituais, valores familiares, bons maridos, boas esposas, boas escolhas. É papel nosso, queridos. Temos investido tanto nos nossos filhos. Eu quero uma carreira linda para meu filho, eu quero que ele ganhe muito dinheiro, eu quero que ele não passe pelos apertos que eu passei na vida, eu vou fazer de tudo para que ele seja um excelente profissional. Mas na hora da construção da família, a gente não tem os valores. E aí torna-se aquele excelente profissional, péssimo marido. Excelente profissional, péssimo pai. Acabe era alguém que vivia em cima do muro. Suas escolhas e omissões trouxeram sofrimento para a nação. A Bíblia diz lá em 1 Reis 17:1 que houve 3 anos de seca. E o motivo da seca que houve em Israel era Acabe, era Jezabel. Era a falta de posição de um rei. Baal era o deus falso adorado pelos vizinhos dos israelitas. Curiosamente, Baal significa Senhor. O culto a Baal, o deus da esposa de Acabe e Jezabel, envolvia prostituição, mutilação, sacrifício de crianças. Acabe foi um rei omisso diante de uma perseguição implacável aos profetas de Deus, comandados por sua mulher. Ele estava dentro do castelo, colocado por Deus ali, mas ele não observava aquilo que estava acontecendo. A sua esposa, ele patrocinava
um deus pagão, e a sua esposa era tipo uma sacerdotisa daquele deus. Isso criou uma confusão, isso trouxe sofrimento para o povo. Então nós, queridos, como aqueles que foram chamados por Deus para construir uma família nesses dias, nós precisamos estar atentos sobre tudo aquilo que acontece na nossa casa. A personalidade frágil de Acabe é demonstrada no episódio que trouxe o juízo de Deus sobre a sua casa. Isso é muito interessante. No capítulo 21 de 1 Reis, conta essa história. A gente não vai ler porque a gente tem um tempo reduzido, mas em casa você lê. 1 Reis, capítulo 21. A Bíblia diz que ao lado do castelo existia um homem chamado Nabote. E Nabote, ele tinha uma vinha, uma plantação de uva, que era muito bonita. E a Bíblia diz que Acabe, ele andando por ali, ele olhou aquela plantação de vinho, aquela vinha, e ele foi e propôs comprar ou trocar com Nabote. E Nabote falou, não, senhor, comigo não tem negócio. Essa aqui é minha e eu não vendo, não alugo, não dou. Olha só, irmãos, a que nível a pessoa chega. Naqueles dias, um rei, tudo aquilo que ele queria, ele podia ter. Porque era uma honra servir ao rei. Agora, veja só como quando você está fora do ponto, quando você está fora do propósito de Deus, quando você está vivendo uma vida que desagrada a Deus, você é envergonhado. Esse súdito, ele se negou a vender ou trocar a sua vinha para o rei. Muitas pessoas nos nossos dias hoje estão tentando recuperar aquilo que perderam. Por que perderam? Porque estavam fora do propósito de Deus. É a honra, é o respeito. E alguns nunca vão alcançar de volta. Porque o caminho de volta é penoso. Esse episódio demonstra que esse homem não tinha moral. Ele não era respeitado. E a Bíblia diz que ele volta para casa frustrado. E ele fica triste. Aí a sua esposa chega e pergunta, meu marido, aliás, meu filho, por que você está triste? Aí ele conta, ele disse, olha, eu queria comprar a vinha do meu vizinho, aí ele não quis me dar. E ela diz algo interessante. Ela diz, governas tu com efeito sobre Israel? É uma pergunta que ele faz para ele. Tu não governa isso aqui? Então você tem direito. Chá comigo. Eu vou dar um jeito nisso. E a Bíblia diz que ela apregou a um jejum. Ela chama alguns homens malignos. Levanta uma mentira dizendo que o pobre Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Leva o Nabote no julgamento. Ali ele é condenado e ali ele é apedrejado. E morre. E quando ele morre, ela vai e diz, ó, meu bem, você não queria uma vinha? Está aqui. É sua. A Bíblia não revela a criação de Acabe, mas essas são características de filhos mimados, que não aprenderam a ouvir o não. Ele ficou de mal, ficou ruim, porque ouviu o não. E a sua esposa fez um arranjo. E isso foi um problema, porque o Deus que vê todas as coisas, ele vê, ele viu. E aí ele manda Elias falar com ele. E traz um juízo terrível sobre a casa dele. Versículo 21, 1 Reis 21, versículo 19. Ele diz assim, Elias fala para ele, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue. E para Jezabel, ele fala no versículo 23, também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. E para a descendência, versículo 24, quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morre no campo, as aves do céu comerão. E a Bíblia continua, ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor.
porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Um juízo terrível, e assim ele foi destruído. A Bíblia diz que ele foi para a guerra com Josafá, e ele se disfarçou de soldado. Olha só, ele era rei, mas ele sabia que na guerra todos os soldados do inimigo iam procurar o rei, porque matou o rei, acabou a guerra. O que ele faz? Ele se disfarça de soldado e vai para a guerra. E a Bíblia diz que um homem lança uma flecha, essa flecha vem ao acaso e penetra entre a armadura dele. E a Bíblia diz que ele morre ali. E eles colocam ele numa carroça e levam. E quando eles chegam lá, que eles tiram o corpo dele e colocam uma carroça lá, os cachorros vêm e começam a lamber o sangue dele, assim como o profeta tinha determinado. Acabe herdou um reino próspero do seu pai. Por algum tempo ele desfrutou dessa prosperidade, mas no fim Deus castigou por todos os seus pecados. E foi isso que aconteceu. Tudo que tinha sido profetizado através do profeta Elias aconteceu na vida dele. Ele destruiu não só ele, mas também a sua família, a sua descendência. Se você for ler um pouquinho a história dele mais para frente, você vai ver que todos eles tiveram um fim terrível. É a triste história de um homem. E, na verdade, a sua família. E é uma advertência, queridos, a todos nós. Assim como Acabe, nós fomos chamados para reinar. E é importante a gente entender o chamado de Deus para a nossa vida, nós como homens. Desde o início, Deus chamou Adão. Deus chamou Abraão. Deus chamou Isaac. Deus chamou Jacó. Deus continua chamando homens para exercer o seu ministério, a começar pela sua família. Agora, o que acontece? Muitas vezes, o lugar que era para nós estarmos está vazio. Às vezes o lugar está sendo ocupado pelas nossas esposas. Às vezes está ocupado pelos nossos filhos. É preciso entendermos a nossa posição. E aqui vale lembrar que muitas pessoas, muitas igrejas falam sobre o espírito de Jezabel, falam coisas assim grandiosas acerca de tudo isso. Em Apocalipse fala um pouco sobre a igreja de Tiatira, faz uma advertência, mas o espírito de Jezabel, necessariamente ele não age nas mulheres, mas é um espírito que se baseia no engano, na manipulação, na idolatria, na oposição aos valores de Deus. Nos tempos de Acabe houve uma grande guerra espiritual. Era Deus, Baal e este casal. Mas ele nunca teve uma posição. Elias era perseguido pela sua esposa, mas ele ficava ali. Ele não via o que estava acontecendo. Ele não tinha uma posição firme em Deus. Apesar de ele ter sido colocado por Deus para reinar, mas ele não tinha esse entendimento. E isso trouxe sofrimento para a nação, para todos. Essa história, ela nos mostra, ou traz para nós um entendimento de que Deus nos chamou, de que Deus conta conosco. Nós, maridos, nós precisamos ocupar a posição que Deus nos deu para reinar. Assim como Acabe, a história de Acabe, eu não quero essa biografia para a minha vida. Eu não quero. E quem está prescrevendo a receita nessa manhã é alguém que precisa do mesmo remédio que eu estou passando para vocês. Porque começa aqui. É uma luta que nós precisamos ter. Precisamos entender que existe uma guerra espiritual contra a nossa família. E que Deus conta conosco, como aquele que vai estar em pé para defender a sua família.
A minha posição não é a posição da minha esposa. Eu tenho uma posição, ela tem outra. Os papéis invertidos, eles trazem sofrimento para as famílias. Muitos casamentos estão sendo destruídos, estão acabando, estão se transformando em divórcio por causa da inversão dos papéis. Aquilo que começou com juras de amor, com uma lua de mel, acaba diante de um juiz, de alguém que vai dividir os bens, dividir os filhos. E nós precisamos compreender o valor da família. E precisamos tomar posse. E precisamos avançar nesse quesito. Então, existem algumas coisas a ser observada. Geralmente, o bom seria que todos nós, tivéssemos nascido em um lar funcional, que os nossos pais tivessem sido pessoas tementes a Deus, que nos ensinaram todos os valores que nós devemos viver. O nosso pai foi um pai presente, que nos ensinou a disciplina, que nos ensinou que a vida é composta de coisas boas e coisas ruins, e que nós precisamos estar preparados no momento das tempestades. O bom seria isso. Mas muitos de nós não viemos de uma realidade dessa. E quando nós chegamos na nossa idade de construir a nossa família, a gente faz essa aliança, mas não sabe como se comportar. E a gente chega no casamento, na hora de tomar decisões importantes, a gente não sabe, porque nós não recebemos isso. O que fazer agora, irmão? Queridos, nós temos um Deus que estabeleceu o casamento. Se Ele te colocou nesse negócio, Ele garante te sustentar. Por mais que você não tenha referências paternas, por mais que você não tenha referências maternas, mas Deus, quando entra na vida da pessoa, Ele preenche todas as necessidades. Ele dá sabedoria para que a gente possa agir. Sabe? Ele faz o novo, Ele transforma, sabe? Agora, a nossa razão, ela não nos leva a lugar nenhum. Porque quando a gente chega diante da dificuldade, a gente empaca como o burro. E muitas vezes o casamento fica assim, não vai para lugar nenhum, porque ninguém dá o braço a torcer. A gente não admite que a gente não é capaz, sozinho, de exercer essa função. A gente não busca ajuda em todo lugar, dos amigos que dão péssimas direção, péssimos conselhos, mas a gente não busca na própria fonte. Deus é capaz de mudar a nossa realidade. Diga para a pessoa que está no seu lado, Deus é capaz de mudar a sua realidade. Ele deseja que a gente tenha uma família abençoada. E para que a gente possa ter uma família abençoada, a gente precisa entender que existe uma missão. Eu não sei como fazer, mas eu conheço um Deus que muda corações, um Deus que transforma realidades. Então, se você está aqui nessa manhã, junto com a sua esposa, sentado do lado dela, pegue na mão dela. Se você que está sozinho, feche seus olhos. Ele é interessado em que sua vida dê certo. Não importa de onde você veio, não importa para onde, por onde você andou, aonde você foi gerado. Mas Ele é capaz de mudar a tua sorte. Ele é capaz de transformar o teu casamento. Ele é capaz de todas as coisas. Jesus, Ele anulou toda a maldição que existia contra nós na cruz do Calvário. Talvez
A lembrança que você tem da sua família não é muito animadora. E talvez hoje você está reproduzindo isso no seu casamento, na sua família. Deus faz todas as coisas novas. A sua história, necessariamente, ela não vai se basear nas suas experiências frustradas, na visão que você tem da família, muitas vezes a visão distorcida. Ele é o Pai perfeito. Ele é o perfeito em tudo que faz. Ele é aquele que muda corações. Ele é aquele que transforma realidades. Senhor, nós te damos graças essa manhã pela tua palavra. Aquilo que foi meditado sobre a vida deste homem, Senhor. Ah, Deus, quanto sofrimento de uma nação, de uma família, um legado, Senhor, de dor, de morte, pela omissão daquele que foi chamado por ti para te honrar, para exercer a missão que o Senhor confiou a ele. Ah, Senhor, nós não queremos viver isso, Senhor. Nós não queremos viver isso, Senhor. Só o Senhor pode trazer o equilíbrio que precisamos na nossa casa. Só tu, Deus, podes convencer o coração desta esposa a retroceder para que o seu marido avance. Só o Senhor pode fortalecer esse homem para que ele se posicione no lugar que o Senhor quer. Deus, abençoa esse casamento, Deus. Abençoa essa família, Senhor. Que a mensagem que esses pais estejam passando para os seus filhos seja uma mensagem equilibrada, através do seu testemunho, uma mensagem de amor, de responsabilidade, mas que esses filhos sejam gerados, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, abençoa, Deus, a herança dos teus filhos. Toma cada coração nas tuas mãos, Pai. Tu és fiel e justo, Tu és aquele que criou o casamento, Tu és aquele que governa, Tu és aquele que direciona. Espírito Santo de Deus, dá sabedoria àquele que pede, dá prudência, ajuda, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nesses dias, os dias são tão maus, onde há uma confusão tão grande, mas nós queremos, Senhor, como filhos de Deus, ter a clareza daquilo que o Senhor fala conosco. Ajuda, Pai. Ajuda-nos a vencer, a abandonar os nossos padrões antigos e viver o novo em Ti, Senhor. O novo em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada família, cada marido, cada esposa, cada filho e cada filha. Libera sobre eles, Senhor, a Tua unção, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, Deus, para que possamos viver dias bons para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus.